E respeito aos irmãos e às irmãs no Brasil e nos demais países fora do Brasil. Irei gravar uma live querendo expor a vocês algo jamais visto no mundo. A gente é simples, não tem nenhum conhecimento próprio. O que eu vou passar a vocês são informações impactantes que me deixam impactado, porque como sou incapaz, como sou pequeno e recebo informações das alturas que eu jamais imaginava, e aí me abala, me estremece e fico imaginando como pode isso acontecer com um homem capacitado total, sem nenhum conhecimento, sem nenhuma sabedoria própria, e de repente recebo informações das alturas que eu nunca imaginava. Eu estou nesse momento com várias pessoas aqui comigo, aqui presente aonde estou, e também no WhatsApp aqui tem um grupo de pessoas, são uns irmãos que eu convidei para participar comigo dessa live, para interagir com nós aqui. Eu quero os apresentar o meu irmão, por gentileza. Eu quero aqui, tira aí vou mostrar para vocês aqui, meus irmãos, os irmãos que estão comigo. Aqui nesse momento está o Denner, o Dênio, ele é de Uberlândia, Minas Gerais, né? Ele é um dono de mercado lá em Uberlândia, Minas Gerais. Ele já esteve em Rondônia, comigo quase 2 meses, me conhece, esteve na cidade de Buritis, em Rondônia, e para mim é um grande prazer ele estar com a gente aqui. Também está conosco o irmão Oldemir, né? O irmão Oldemir, ele mora na cidade de Artur Nogueira, no estado de São Paulo. É um ex-apresentador de televisão, é um tocador de viola, inclusive já tem tocado comigo, ele na viola e o Cezinha na sanfona. Também está aqui conosco o nosso irmão Cezinha de Recife. O nosso irmão Cezinha, para quem não sabe, ele faz trabalho com todos os artistas do Brasil. Ele é um homem que tem grande repercussão no Brasil e nos demais países fora do Brasil. E faz um trabalho comigo. Eu convidei a nossa irmã Nathalie para estar presente. Ela falou para mim que está presente. A nossa irmã Nathalie, para quem não sabe, é uma mulher ambientalista, né? Ela trabalha na gestão ambiental, mas por que sim ou por que não, ela não apareceu até agora. De repente pode aparecer ainda no decorrer da live, né? Mas no decorrer da live eu vou convidar essas pessoas aqui que estou mencionando para participar da live, né? Falar alguma coisa sobre o que vou dizer na live. Ok? Vamos avante? Para mim é um grande prazer, é uma grande satisfação em receber não só os irmãos que, com todo prazer, com todo respeito, compareceram na live aqui para interagir com a gente, como também os irmãos e as irmãs no Brasil e nos demais países fora do Brasil. Eu quero deixar a vocês o meu carinho, o meu afeto e também da minha princesa Sara. A gente surpreende, né, a população do mundo inteiro com algo jamais visto, é algo que não é da gente, é algo que está vindo das alturas, para passar a vocês aqui nas redes sociais. Porque tudo que eu falo hoje
está indo para todos os canais do mundo inteiro. Eu tenho várias informações, são imensidões de informações, é uma coisa assim de impressionar. Aí eu até disse para a Sara, são tantas informações que a gente fica impactado, porque a gente tem que também discernir o que pode passar agora e o que não pode ser passado agora, devido à incapacidade das pessoas. Eu tenho aqui alguma coisa na Bíblia, vamos lá. Eu irei falar nessa live uma série de assuntos, né? São várias informações, então parece que vai haver uma mistura, mas não é mistura na verdade. No final vocês vão ver que são coisas impactantes. Nessa live eu vou mostrar quem é que criou todas as coisas, qual é o nome dele, já sabemos, é Yahweh, né? E vou dizer quem é Satanás. Satanás não é o que as pessoas imaginam, nem mesmo as pessoas que estão me seguindo sabem quem é Satanás. E nessa live eu vou dizer quem é Satanás. Tá. Vamos lá. Eu começo dizendo que existe, para mim, duas estradas, dois caminhos. Tanto eu posso ir por um, como posso ir pelo outro. Os dois têm o mesmo destino. Porém, se eu for por um, eu vou de forma mais leve. Se eu for pelo outro, a coisa pesa, vai dar impacto, vai eliminar muitas pessoas pelo caminho. É o que eu não estou querendo fazer. E ao deu a largada para mim, você tem livre-arbítrio. Você pode pegar por esse caminho, você vai chegar lá. Como você pode tomar o outro destino, você também vai chegar lá. Só que por esse caminho vai acontecer assim, assim, assado. E por esse outro caminho acontece assim, assim, assim. Só que agora eu vou deixar o seu critério, Juarez. Vai ficar ao seu querer. Qual o caminho que você quer ir? Se você quiser ir por um e depois largar ele e pular para o outro e acabar de chegar por outro, também é um direito seu. Você está vendo a situação da população e você vai analisar qual é a melhor atitude a tomar. Vai ficar a seu critério. Você já me conhece? Já sabe quem eu sou? E agora eu deixei para você que está lidando com a humanidade o que fazer com esse povo. Vamos lá? Começo em Gênesis capítulo 12. Eu vou falar da passagem de Abraão. O título começa em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Abraão e Ló separaram-se. Olha, Abraão e Ló separaram-se. Veja bem, os dois estavam no mesmo caminho e depois se separaram. Um foi por um caminho e o outro foi por outro caminho. Olha o título, Gênesis capítulo 12, versículo 7. Abraão e Ló separaram-se. Mas por que separaram? Ló, sobrinho de Abraão, e separou dele. Mas por quê? Qual o motivo? Qual a razão? Vamos lá? Inveja. Vamos lá? E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Versículo 8. E disse Abraão a Ló:
Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Ele, pois, aparta-te de mim, e se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. É forte, eu conheço essa história ao pé da letra. Me perdoa, você que está me ouvindo, ouvir. Eu sei do que está acontecendo no mundo hoje, eu não estou inventando. Me perdoa, eu sou incapacitado, eu não sou homem de nada. E ela me escolheu para a maior obra do mundo, mas também é o maior pepino do mundo, é o maior problema do mundo, e vocês estão me fazendo sofrer. Eu não tinha necessidade disso. Eu estou sofrendo. Eu sei o que falo. A coisa é triste. É de se lamentar. As pessoas duvidam. Pensam que eu estou querendo me exaltar. Não estou querendo me exaltar, não, gente. Me perdoa. É pesado. Vamos lá. Eu vou repetir. Versículo 8 do capítulo 12. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti. Então havia contenda entre eles. Observa que havia contenda. Ah, mas então entre o povo de Ar não tem contenda? Teve contenda desde o princípio. Ló era sobrinho de Abraão e os dois contenderam. E Abraão disse, e disse Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Um só criou todos nós. Por que eu falar mal do meu irmão? Por que eu botar fogo na casa do meu irmão? Por que eu prender, chicotear meu irmão? Por que eu perseguir o meu irmão? Por que eu matar o meu irmão? Por que eu jogar pedra no meu irmão? Se a vida começa e não passa de 100 anos, vai a óbito, e depois você vai para onde? Você morreu? Não. Apenas saiu de um corpo carnal. E o seu destino? Você sabe? Se a vida é infinita, aí Abraão disse a Ló: não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, irei para a esquerda. Então, Abraão deu a opção de dois caminhos, um à esquerda e outro à direita. Dois caminhos, um à esquerda e outro à direita. E ao agora
no futuro eu sou Abraão da Bíblia. Ló é meu sobrinho. Ló, quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, na antiga Mesopotâmia, que é onde é o Iraque hoje, o povo de Ur dos Caldeus, eles eram idólatras, fabricadores de ídolos. E Abraão não prostrava diante de ídolos. Quando eles maldiziam de Abraão, dizendo: esse homem diz que está falando com Deus, mas a gente olha e não vê Deus algum. O Deus dele não é como o nosso, que a gente pode ver, pegar e sentir com as próprias mãos. E zombava de Abraão. Os parentes de Abraão eram idólatras. E ao aparece a ele, fala: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Mas não disse onde era a terra. E ele pegou o seu gado, os seus empregados e saiu sem saber para onde. Ló, o seu sobrinho, o acompanhou. Tera, pai de Abraão, o acompanhou. No caminho, Tera morreu. Tera era idólatra, fabricante de muitos ídolos. Idólatra morre no caminho. Abraão e Ló seguiu. Chegou em um lugar, faltou água e pastos em alguns lugares. Aí houve uma contenda de quem cuidava do gado de Ló e quem cuidava do gado de Abraão. E aí foi aonde eles se separaram. E aí foi aonde Abraão disse: se não dá para vivermos juntos, vamos nos separar. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Ló escolheu as melhores terras do Jordão e deixou para Abraão os morros, os lugares mais difíceis. Só que Abraão, o negócio dele era algo, não era bens materiais. E foi aonde Ló se lascou, porque os moradores de Sodoma e Gomorra eram mau e perversos, tomou tudo que Ló tinha. E Abraão, ainda através de 318 homens armados, conseguiu livrar Ló e a família. E ao leva Abraão, depois disso, e mostra as estrelas de cima, perguntou se ele podia contar, ele disse que era incapaz, ele disse: assim a sua descendência é como a areia do mar. Você será como o pai das nações. Está aqui Abraão falando com vocês. E vamos aguardar, e ele vai me colocar como pai das nações. Vamos aguardar. Mas vamos deixar essa história até aqui. Aqui eu disse que houve dois caminhos. Ló foi por um caminho, porém Ló pertencia a Yahweh. E Abraão foi por um outro caminho, porém Abraão também pertencia a Yahweh. Os dois caminhos chegariam no mesmo destino, um por um ângulo e o outro pelo outro ângulo. É o que eu vou mostrar nessa live. Vamos lá? Eu vou agora para uma história que parece que não tem nada a ver com isso. Você vai dizer assim: será que esse homem ficou louco? Eu vou para Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo. Mas o que tem a ver filho pródigo com a história de Abraão e Ló? Fiquei louco. Vamos lá? Vamos lá. A parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 11. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quem são esses 2 filhos? Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo, é o título. E disse, versículo 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos. Quem são os 2 filhos? Juarez, Cardoso, Vital e Raçatão.
Eu sou o filho mais velho, Rassatã é o filho mais novo. Aguenta aí, tá? Segura para você não cair. É forte. Vamos lá! Versículo 12. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Observe. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, ou seja, de forma desordenada, praticando o que não devia. Satanás aqui no mundo. Vivendo desordenadamente, praticando o que não deve. Ele é o filho mais novo. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. Está aí a desgraça no mundo. E começou a padecer necessidades. O povo hoje sofrendo em situações terríveis. E chegou-se um dos seus cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Hoje, você xinga Satanás. Hoje, você ridiculariza Satanás. Você zomba dele e fala que ele é um horror. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Querendo ou não, Satanás, o macumbeiro falar que Satanás não presta. Mesmo ele usando eles falam que ele não presta. Ninguém dá nada para ele. O povo da igreja, mesmo sendo usado por Satanás, fala que Satanás não presta. Não dá nada para ele. O espiritismo fala que Satanás não presta. Mesmo enganado por Satanás, mas fala que ele não presta. Ele fez um sistema que enganou o povo, mas o próprio povo fala que ele não presta. O próprio povo que ele enganou. E desejava encher o estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém dá nada para Satanás. Pergunta para o macumbeiro se igual a Satanás. Eu vou falar para você que não. Sabe que ele está agradando ele sem saber. Mas na sua consciência fala que não presta. Ele está achando que Satanás é o ser supremo que criou nós. E que ele chama de Deus. Satanás fez um rolo e prendeu ele mesmo. É como Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, o ministro da República, homem inteligente, Satanás também é inteligente. Satanás conseguiu prender ele mesmo, e o Alexandre de Moraes conseguiu prender ele mesmo.
O Alexandre de Moraes, um homem com tanto poder na mão, não pode sair na cidade. Como eu posso, como você pode. Por quê? Os caras matam ele. Ele prendeu ele mesmo. A sabedoria dele levou ele para a prisão. Ah, o Alexandre de Moraes tem liberdade? Tem nada. Eu não quero estar no lugar do Alexandre de Moraes. Eu não quero poder Alexandre de Moraes estar na posição dele, jamais, nunca. Ele não tem liberdade. Estudou as leis do país e ele me prendeu ele. Meu irmão Alexandre de Moraes, eu não desejo isso para você não, meu irmão. Jamais. Você se prendeu a você mesmo. Que rolo. E Satanás aconteceu a mesma coisa. Ele prendeu ele mesmo. Você pode ver como o macumbeiro fala que Deus é bom, Jesus é bom, Jeová é bom. Nós sabemos que esses nomes são satânicos. Mas o cara que adora Deus fala que Satanás não presta. O cara que adora Jesus fala que Satanás não presta. Quem adora Jeová fala que Satanás não presta. O Espiritismo fala que Satanás não presta. O macumbeiro fala que Satanás não presta. Que situação! Agora olha o versículo. Olha, que situação chegou. Olha só. Olha. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava ele encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Ninguém está dando nada para Satanás. O povo está fazendo o que Satanás ensinou para o povo e dizendo que Satanás não presta. O cara está na igreja católica falando que Satanás não presta. O cara está na Assembleia falando que Satanás não presta. O cara está no Espiritismo falando que Satanás não presta. Está no Maometismo dizendo que Satanás não presta. Está no Budismo dizendo que Satanás... Que situação! E foi ele que botou o povo no rolo. Que rolo, hein, Cezinha? Fala para mim, Cezinha. Irmão Juarez, Tirei. Como é que iríamos saber disso se não fosse pela a riqueza que o Pai lhe oferece, para que a gente entenda mais ou menos alguma coisa e ver que situação o próprio Rassatã entrou. Meu pai. E o povo também, né, Juarez? É a mesma situação do Alexandre de Moraes. E aí eu pergunto, será que a situação do Bolsonaro é diferente? Não. O Bolsonaro, ô Cezinha, ele não tem a liberdade que nós temos, não. Ele tem que prevenir, se preocupar e se proteger, porque tem muitos querendo a cabeça dele. Inclusive aconteceu com ele, né? Ele foi esfaqueado. Pois é. Olha, o prefeito da cidade de Buritis, Rondônia, o prefeito anterior, que foi prefeito de 2 mandatos, o Ronald, que lá é conhecido como irmãozinho, o Rony, a última vez que ele encontrou comigo, falou: Juarez, por que você não candidata a deputado? Eu disse: meu irmão, não tem tempo de lidar com essas coisas. O prefeito que se elegeu em Buritis hoje é um grande amigo meu. É o dono do mercado Guaíra, um dos donos, que são 2 irmãos. É o Valtair, que hoje é prefeito, e o Vanildo. São pessoas íntimas a mim. Tenho grande apreço por ele, inclusive eu aproveito essa live aqui
Mandar um grande abraço para o Valtair, prefeito de Buritis, atual, e também para o irmão dele, que é dono do Mercado Guaíra, lá em Buritis. E quero também mandar um grande abraço para o Ronald, conhecido como Irmãozinho, o ex-prefeito por 2 mandatos, meu amigo, que eu tenho um grande apreço por ele, foi um homem que me ajudou e eu tenho grandes considerações por ele. Vamos avante. Então, aí vem a parábola do filho pródigo. Quem é Satanás? Vocês sabem? Será que eu sei? Satanás é meu irmão e teu irmão. Ó. Satanás é meu irmão e teu irmão. Agora, vamos ler a história de Satanás agora. Você não sabia que era a história de Satanás. Eu estou dizendo aqui que é e provo que é. Vamos lá. Vamos ler a história de Satanás. Lucas, capítulo 15. Vamos lá. Versículo 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. A fome está aí, a necessidade está aí, e o filho pródigo sofrendo. Satanás também está sofrendo. Você não sabe disso, fica sabendo. Isso virou um rolo. O povo que ele enganou se revoltou contra ele e virou várias entidades contra ele. Cada uma puxa para um lado e ele no caos. Você não sabe disso. Versículo 15. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Bolotas, para quem não sabe, eram uma frutas, tá? Vamos lá. Versículo 17. Caindo em si, ou seja, ele estava fora de si. Aí disse, e caindo em si, olha só, Satã passou um longo tempo fora de si. E depois ele caiu em si. Vamos lá. Versículo 17. E caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de... Observa. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos. Vou parar só até aí. Será que posso condenar Satanás? Não. Quem é Satanás? Meu irmão. Teu irmão. É o filho pródigo.
e vai chegar um tempo que o pai vai receber ele. A Sara me disse uma frase hoje, corretíssima. Fala uma frase, Sara. O mal. O mal para mim é uma escola. Olha a frase. Com ele você aprende bastante coisa e eu aprendi. É o que eu vejo, uma escola. Existem duas escolas, uma do bem e uma do mal. Olha o que a Sara disse. O mal, para ela, é uma grande escola, e é. A Sara errou? Não. Mas vem cá, quem montou esse colégio? Ialro? Cezinha? Impressionante, meu irmão. Vem cá, Ialro é onisciente, onipresente e onipotente. Antes de criar Satã, que ele não criou Satã, criou um menino, ele já sabia que no futuro aquele menino ia virar o que virou. Mas teria que acontecer, teria que montar a escola. Teria que ser feita a escola. Na escola tem os bons alunos e os maus alunos. Perfeito. Está impressionante para você ou não, Cezinha? Perfeito. Tirei. Meu irmão Ademir, aqui está, eu quero dizer para os irmãos que estão me ouvindo, aqui está o nosso irmão Odemir. Ele é um ex-apresentador de televisão de São Paulo, de Arthur Nogueira, São Paulo. Toca a sua viola bem, e eu sou aprendiz de violão, né? E às vezes encontra eu, o César de Recife, o Odemir, e a gente faz uns cânticos automáticos. Não é assim, irmão Odemir? Sim, sim. É de impressionar, fico impressionado. Nós ficamos, né, Fernando? Meu irmão Odemir, qual a sua avaliação dessa live até agora? Dessa live aqui agora, irmão Daniel, é uma profundidade enorme sobre o que a Sara falou no final agora, a escola. Aqui é uma escola para os erros, né? Eu entendo assim, né? É um sistema que algo permitiu que o filho pródigo viesse aqui e fizesse a anarquia que ele quis fazer, né? E o povo creu nele, veio para cá e está tudo embaraçado, só que ele caiu na própria cilada dele, né? Porque o pessoal, da mesma maneira que o reverencia, também o maltrata. Né? Não, Satanás é a pior coisa, o diabo é a pior coisa que tem, é o cão e tal, então ele está perdido, né? Está desnorteado. É isso mesmo, meu irmão. Cezinha, é de impressionar as informações, né? Que alegria poder estar fazendo parte desse momento com vocês, aprendendo tanta coisa. Vamos lá, que essa live apenas está começando, tá? Quantos minutos já tá? Vai fazer 40. O quê? Já? 40? Tá brincando? Eu não comecei a live. Luquinhas, o que está acontecendo? Veja bem, são dois caminhos rumo ao mesmo destino. Abraão e Ló.
Abraão disse a Ló, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Porém, os dois são filhos de Iorro e teria que chegar num só destino. Gente, acreditando ou não, eu sou enviado de Iorro no mundo. Não gostaria de dizer, tá? Não. Eu passei pelo mundo 16 vezes, essa é a 17ª vez. Eu sou bem sincero para vocês. Se vocês soubessem o que eu sei, vocês não queriam estar no meu lugar. Não. É feio. É difícil de suportar o que eu estou suportando e o que eu tenho que suportar e o que eu estou suportando. Seria melhor eu não saber de nada do que eu sei, não ter nenhuma informação das que eu tenho e viver simples no lugar servido a Yahweh. Seria melhor para mim. Pense numa situação difícil que eu estou. Para vocês terem uma ideia, hoje eu trabalhei em Rondônia mais de 20 anos, 20 e tantos anos. Hoje eu não tenho acesso às minhas propriedades, invadiram tudo. Meu gado, eu acabei com o gado. Eu não tenho mais gado em Rondônia. Eu vou chegar nos 142 mil, vamos lá. 2 caminhos. Quais são os 2 caminhos que eu posso ir por um ou pelo outro? Eu vou resumir, senão vai ficar muito longa essa live. Embora vai ficar longa, mesmo assim. Yahweh me provou, me deu provas que eu posso viver sem comer e sem tomar água desse mundo aqui. Estou medindo, Sara? Não. Tenho prova que Eu tenho chorado, tá? Eu estou sofrendo. Eu tinha fonte de renda, acabou todas as minhas fontes de renda. Eu montei tudo, Satanás desmontou tudo. Gente, vocês não sabem o que tem acontecido. Chegou um momento na minha fazenda, eu falei assim, ó, tem uma vaca morta ali, tem outra lá, tem outra lá e tem outra lá. No mesmo tempo que eu disse que é dia. Touro, que na época eu paguei 12 mil reais, pular de uma cerca minha para outro passo meu e se matar. Cavalo que eu amancei morrer, égua que eu comprar morrer a cria, morrer a égua. O último burro que eu tinha lá morreu. Paguei caro. Acabar com tudo meu. A história de Jó. Estou mentindo, não. Eu não preciso de R$1 de irmão nenhum para mim, não. Não. Mas eu vou mostrar nessa live o que veio fazer no mundo 140, que eles falam que é 144 mil, que são 142 mil, qual é o serviço deles. Tem um bando de otário aí, dizendo que é dos 144 mil, e você não me põe na obra e não sei o quê. Põe que obra? Ô besta, ô burro, ô tapado. Que obra? E eu mandou botar você em alguma obra, ô tapado, agora? Palhaço, otário. Ô trouxa! Qual é a obra que você vem fazer? Burro! Otário! Tapado! Besta! Ignorante! E eu te colocou em alguma obra? Você está todo cagado, todo ferrado, não sabe nem por que está no mundo e fica com conversa fiada dizendo que eu sou um dos 144 mil e Manjareno me chama para obra. Mas que obra, palhaço? Burro! Otário! Eu vou dizer nessa obra, nessa live, qual é o serviço dos 142 mil que não são 144. Palhaço! Você vê que você é um otário, você é burro. Eu vou dizer agora,
Aonde vai ser colocado os 142 mil? E o que eu vim fazer no mundo, estou fazendo e sofrendo, e você me xingando, vagabundo, traqueira, burro, otário. São dois caminhos. São duas estradas. Se eu pegar uma delas, eu saio matando gente pela estrada, pelo caminho, pela cidade. Você quer que eu faça isso? Posso fazer. Está em minhas mãos. Se eu hoje parar de comer e beber água, eu saio matando o povo, sem tocar neles. Vocês duvidam? Palhaços! Burros! Otários! Vocês duvidam? Eu consigo viver nessa merda aqui, sem comer nada daqui, sem beber água daqui. Consigo! Tô mentindo não, palhaços! Burros! Otários! Aí eu vou sair, vou chegar em casa de comércio, começo a despencar, as pessoas caem na minha frente. Será que eu quero isso? Eu posso entrar dentro do Ford de Buritis e o pessoal começar a cair na minha frente. Eu quero isso? Não. Juiz de direito cair na minha frente? Delegado cair, morrer? Policial? Pessoas na rua? Eu quero isso! Burros! Não! Por isso eu tenho que continuar comendo essa merda que vocês comem. Feijão e arroz, essas bosta. Você não é nada mais, nada menos do que fábrica de fazer bosta. Você olha o que come, mas não olha o que caga. Bosta, merda. Otário! Você imagina e ainda analisa o que você está colocando na boca. Mas você não olha o que sai no seu forebo lá não. Merda, joga no vaso. E você é importante? Olha a catinga dessa merda que sai no vaso, que sai de dentro de você, e você é doutor. O excelentíssimo, merda nenhuma. Você é um cagão ferrado, fudido. E vem dizer pra mim que você é sábio. O excelentíssimo. Cadê o excelentíssimo? Está no banheiro cagando. Cheio de vermes, germes. Lascado, ferrado, peidando, fedido. E é o excelentíssimo. Satanás é sujo e vocês são otários. Quer que eu pare de comer? Vocês querem? Quer? Vocês querem? Eu posso parar, tá? Me deu uma vontade tão grande ontem de largar tudo para lá. Eu vou falar assim, eu vou largar essa merda, vou partir para cima desse povo, vou largar esse otário. Não, mas não posso fazer isso. Tem muita gente boa nesse meio inocente. Eu tenho que segurar. Gente, acorda. Acorda. A coisa é séria. Então são dois caminhos. Um é eu parar de comer. Fazendo sombra, isso. Parar de comer e sair pelo mundo e a maioria do povo morrendo na minha frente. O outro é eu, sabendo que está errado, continuar alimentando dos alimentos da terra e tendo paciência com o povo, deixando eles morrer por conta própria. Porque essa geração é a última do mundo. É a última, não tem outra. Essa é a última. Daqui 200 anos eu vou estar vivo, a Sara vai estar viva. Daqui 500 anos, 1000 anos, a gente vai estar vivo. Isso não é fake news. Eu posso renovar rapidinho se eu quiser.
A senhora também pode. Você também pode, tá? Só que não está acreditando em mim. Então tem dois caminhos. Se eu quiser botar fogo nessa bosta, eu ponho. Só que eu estou dando tempo. Se eu quiser, eu posso. Cezinha, a polícia de Rondônia. Falar com o Dênia. Puxa aí. Tá ok. Ô, Dênia. Dênio. Você esteve em Rondônia comigo quase 2 meses, verdade? Verdade. Você encontrou um homem de mau caráter lá? Não. Não. A cidade de Buritis me tem como um homem exemplar, um homem de respeito e de boa reputação. O Cezinha foi lá, o Odemir foi lá, você esteve lá quase 2 meses na minha casa. Vocês andaram na cidade comigo, nos grandes comerciantes. Eu quero dar a oportunidade aqui na live de vocês expressar, tanto o Odemir como o Dênio, como o Cezinha. Qual foi a minha reputação na cidade? Excelente, excelente. Onde ia, qualquer estabelecimento, ou cesareiro, conversando aqui, para consertar a caminhonete, fomos lá numa oficina, muito recebido. Chegou um conhecido seu lá de vários anos, que se alegrou de te rever e tal. É bem conhecido, bem verdade. respeitado. Donos de comércio, bancos, onde ele ia, tinha conhecidos, né? Não é toda a cidade, lógico, mas todas as pessoas que tinham contato com ele, né? Cumprimentava, né? Tinha o respeito, né? A pessoa de boa índole, né? Na cidade. Correto. O que você disse, Cezinha? Seu microfone está fechado. De advogados a juízes, ao amigo lá da cana, que a gente foi buscar lá o caldo de cana, e todos tratam Juarez com admiração e respeito, e a gente vê que de vários patamares na sociedade o respeito é igual. Então, é uma forma muito lúcida de dizermos aqui o quanto foi importante presenciarmos a vida cotidiana do irmão Juarez na sua cidade e o respeito que os seus conterrâneos de lá têm a ele. Ô, Cezinha, agora o que impressiona é o seguinte, o que eu vou dizer aqui é coisa para os excelentíssimos desembargadores da Justiça do Brasil e dos demais países, como os Estados Unidos, né, e outros países aí que são de boas intenções, analisar. Observa, eu fui um homem que a minha vida inteira não tive nenhum boletim de ocorrência, nada na justiça. A minha esposa veio a óbito, eu fui casado 37 anos. Depois que a minha esposa veio a óbito, me encheram de processo. Não tem algo errado? Ou seja, só virei bandido depois que a minha esposa veio a óbito. Interessante nessa história é que a polícia de Buritis, um major da polícia por nome Daniel, foi na minha casa à noite, com 2 viaturas cheias de policiais, cercaram a minha casa, sem ordem judicial, me prendeu e me levou preso. Mas esse major da polícia não obedece juiz de direito? Porque, pelo que eu saiba, não pode invadir a casa do cidadão à noite sem ordem judicial.
O juiz de Buritis não vale nada? Ou não tem, os juízes de Buritis não têm autonomia? O que está acontecendo em Buritis? Agora, o de impressionar é que o meu filho bateu em mim sentado numa cadeira, sem nenhuma reação. Tem duas testemunhas oculares do fato. Foi feita uma gravação do que aconteceu. Quebrou meu braço em 2 lugares. Quebrou os 2 ossos do meu braço. Eu levei uma cirurgia, gastei 18 mil reais na cirurgia, fora medicamentos e outras coisas. Fiquei 5 meses com o braço na tipoia. Eu registrei um boletim de ocorrência, nunca fui intimado. Será que não existe conluio em Buritis e me encher de processo daí para cá? Será que sou bandido ou a polícia de Buritis é bandida? O que está acontecendo? É lógico. Que toda regra tem exceção. Será que eu sou bandido? No meu braço foi colocado 2 placas e 12 parafusos. Nunca fui intimado. Entrei em contato com o prefeito da cidade. Ele ligou para o delegado regional. Falei que queria falar com o delegado regional. O delegado regional ouviu o áudio da agressão, a gravação. Falou, seu Juarez, é difícil de ouvir isso aí. Seu Juarez, hoje é sexta-feira. Na segunda-feira a gente vai intimar o senhor. Até ontem, nunca fui intimado. Será que tem conluio ou não? Os caras desmatam minhas florestas. Eu denuncio no Ministério Público antes do desmatamento, pedindo para eles cuidar, que os caras iam desmatar, para eles tomar providência, para não desmatar. Não fizeram nada. Os caras desmataram, atiraram fogo. Aí, depois desse rolo todo, agora um juiz de direito determinou para eles pagar uma multa de 400 e não sei quantos mil reais e reflorestar mais de 80 hectares de terra. Mas será que vão reflorestar e será que vão pagar essa multa? Ou é só conversa para boi dormir? Tem 5 advogados nessa história. Tem um advogado de São Paulo, tem uma advogada de Belo Horizonte, tem um ex-procurador do Ministério Público Federal de Brasília e 2 advogados de Rondônia. Mas será que vão resolver isso? Não estou acreditando não, tá? Se falar que eu acredito em justiça de Rondônia, eu vou estar mentindo. Porque se tivesse justiça em Rondônia, eu não tinha feito o desmatamento que eu denunciei o Ministério Público antes de desmatar. E desmataram. Desmataram, atiraram fogo, desmatou a beira do rio, do Igarapé, que atravessa a floresta. E aí? Aí vai multar os caras depois do desmato feito, mas eu não denunciei antes de desmatar, porque não tomaram providência para não desmatar. Oxê! Ou vocês estão interessados em pegar dinheiro dos caras e não com floresta? O que me parece aí, no meu entender, que o Estado está interessado é ver o desmatamento e depois pegar dinheiro do quem desmatou. Porque se quisesse preservar, eu denunciei e já tomava providência para resolver a situação, não deixar os caras desmatar. Agora, tem mais. Aí eles, se vierem para mim dizer, é porque nós estamos em falta de servidor público, não sei o quê. Meu irmão, vocês não têm servidores públicos, mas para me prender apareceu rapidinho um monte. E para preservar o meio ambiente não tem ninguém. É um bando de bandido, essa é a verdade. Bandido! Dentro do Ministério Público de Buritis. Porque se não fosse bandido, não tinha derrubado a floresta, que eu preservei há 20 e tantos anos. Quebraram a cerca, quebraram o cadeado e desmataram. Eu denunciei antes de desmatar. Eles não tomaram providência, então são bandidos. São corruptos.
Se fossem honestos, não tinha acontecido o desmatamento. Falar comigo que em Rondônia tem defensor de floresta, de meio ambiente, isso é conversa para boi dormir. Só falta eles pegarem o motosserra e o petróleo e mandar os caras desmatar. Só está faltando isso em Rondônia, mais nada. O governo de Rondônia não faz é nada, derruba é tudo. Se depender de governo de Rondônia, vai tudo pro chão. Eu sou vítima. Eu tenho provas. É um caos. Estou na Bahia nesse momento. Eu estou vendo o caos que está acontecendo aqui na Bahia, porque eu analiso, tá? Eu viajo o Brasil inteiro e nesse momento estou na Bahia. Eu vejo um bando de otários, que são otários, dizendo que os carros soltam muita fumaça. Ô bando de burro, ô bando de besta. E as usinas? Aqui na Bahia tem, onde eu estou, tem uma usina de álcool. É um tubo de fumaça do capeta! Direto, caralho! Porra! Burros! Vocês são cegos? Bando de capeta! Bando de otário! Trouxas! Ai, os carros estão poluindo, o pum da vaca está poluindo, o pum do boi está poluindo, e a usina com o tubo do caralho, porra! Caralho, burros! Vocês são cegos, vocês são otários, o que está acontecendo com vocês? E quantas usinas tem nesse país? Soltando um canudo enorme de fumaça, poluindo o ar e acabando com a camada de ozônio aí, destruindo nós! Cadê as chuvas? Estão destruindo as florestas, estão destruindo o planeta. E ninguém toma providência, não tem autoridade nenhuma. Só tem para falar blá, blá, blá. Conversa para boi dormir e tomar dinheiro do povo. Bando de ladrão. Vamos lá. Essa live onde vai, não sei. Está quantos minutos, Sérgio? 1 hora? 2 minutos. Vamos lá. Presta atenção. Eu disse lá atrás, em vídeos, que vai ser feito uma nova literatura no mundo. Todas as literaturas do mundo são enganosas, são malditas. No 7º milênio vai ser escrito uma nova literatura. Só no 7º milênio. Se aparecer alguém agora, escrevendo livro, não sei o que, esquece. É tudo engano. A literatura verdadeira só vem no 7º milênio. Hã? No 7º milênio, novas literaturas. Quem são os 144 mil? Mentira, não são 144 mil. São 142 mil que serão implantados no mundo para fazer uma obra para Yalro. Que obra é essa? Quando será isso? No 7º milênio. Veja bem, colocaram na Bíblia que o Messias era o filho único. Mentira. Então você não é filho de Yalro? Os demais não são filhos de Yalro? Todos nós somos filhos. O Messias é o único que foi separado para receber as informações das alturas e passar ao povo. Único.
Por isso, aí quando eu falo assim, meu irmão não grava vídeo, o Juarez está se exaltando, só ele que pode gravar vídeo. Meu irmão, você não recebe mensagem direto de Yahoo, não. Você está copiando o que eu estou falando e gravando vídeo, meu irmão. E você vai pagar um preço alto por isso. Será que você tem a informação que eu vou passar agora nesse vídeo? Nessa live? Não. Depois que eu passar, você vai sair falando por aí, tá? Gravando vídeo. Mas por que não grava antes de mim? Tem um irmão que eu bloqueei ele. Ah, meu Juarez, mas por que você me bloqueou? Eu sou otário, né? Sabe que eu não gosto dele? Lógico que eu gosto. Eu não gosto das atitudes dele. Eu gosto de todas as pessoas, não gosto do que elas fazem. Yahoo escolheu 142 mil. Irmão Dênio, meu irmão, qual é o serviço das pessoas hoje? Divulgar na internet os vídeos que eu tenho gravado. Se Yahoo lhe der um cântico para você louvar ele, e você louvar Yahoo e colocar na internet, não tem nada errado. Se ao fazer alguma coisa com você impactante, você contar na internet o que aconteceu com você, não tem nada errado. Mas você gravar um vídeo passando mensagem de que Yahoo, não sei o quê, dando ensinamento, você não foi escolhido para isso. O pedreiro não é o carpinteiro. O lavrador não é o eletricista. O eletricista não é o funileiro. Meu irmão, cada um na sua área. As pessoas não sabem nem qual é a posição dela, de cada um. Eu vou dizer agora qual é a posição dos 142 mil, tá? Nessa live. E Yahoo escolheu 142 mil. Olha o que Yahoo me mostrou. Esses 142 mil vai ser acordados agora para me ajudar. Olha só. Me ajudar de que jeito? Veja bem. Eu não posso sair nas redes sociais pedindo dinheiro para o povo. Não. Se depender de eu chegar aqui nas redes sociais para me dar dinheiro para isso, não sei o quê, nunca vai acontecer. Não. Agora, o que Yahoo me mostrou, que eu vou ter que circular o Brasil e o mundo de forma material por enquanto. Por enquanto. Se eu quiser ser assim, se eu quiser mudar, eu também posso. É dois caminhos. Se eu for pela estrada mais sofrer, comendo e cagando e tal, aí eu vou estar fraco, eu vou precisar de ajuda de vocês, tá? Enquanto eu estiver comendo, cagando e mijando, eu vou depender de vocês, para ajudar eu. Se eu falar assim, eu vou largar essa merda para lá, eu paro com isso, eu não preciso de dinheiro de ninguém. Vai tudo para merda. Eu tomo outro rumo aí. Aí eu viajo sem avião, muda tudo. São dois lados, são dois caminhos. Só que eu, querendo ajudar as pessoas, eu vou para o lado mais fraco. Vai essa bostinha aí, no mundo. Aí o que acontece? O que eu sei é que esses 142 mil vai ser me ajudado automático a divulgar os vídeos que eu gravo na internet, as informações para o povo. Primeiro serviço deles. Divulgar automático. Quem aceita, que deixa, que o cara xinga, que deixa xingar, não importa o que acha, que deixou de achar, divulga os vídeos. Segunda informação, segundo passo, os 142 mil, o trabalho deles vai ser no 7º milênio.
Não é agora. O deles agora é me ajudar de forma financeira, porém eu não posso pedir dinheiro para eles. Não. Se quiser ajudar para lá, eu não peço R$1. Se achar que não deve ajudar, não dá R$1 para mim também, não quero não. Eu preciso de dinheiro, para que dinheiro? Eu e a Sara, vou comer o quê, né, Sara? Isso mesmo. Eu tenho 2 aposentos. Um da minha mulher que morreu, um salário, e um que eu aposentei. Eu tenho 2 salários. Eu e a Sara não comemos bustica nenhum, quase nada. Eu preciso de quê? Ah, eu vou querer dinheiro para quê? Fala para mim. Para nada. Minhas fontes de renda acabou. Hoje eu não tenho gado. Porque quem me dá a fonte de renda era gado, hoje eu não tenho. Aí, se esses 142 mil me ajudar de forma financeira a viajar, eu viajo. Se não ajudar também, não estou nem aí. Eu largo para lá, ué, deixa para lá, ué. Eu não vou dar burro em ponto de faca, não, ué. Oxe, não deu o quê? Não, Cezinha. Aí tá. Qual é o serviço dos 142 mil? O serviço dos 142 mil é no 7º milênio. Um vai ser governador, outro vai ser secretário, outro vai ser prefeito, outro vai ser outra coisa em outra cidade, outro vai ser outra coisa, vai ser implantado no governo de Yalvo. Vai ser tirado o reino aqui e vai ser implantado o reino de Yalvo. E no reino de Yalvo vai ter os governos de cada cidade. Vai ter que ter o catador de lixo. Vai ter o cara que vai trabalhar no escritório. Vai ter outro que vai ser juiz. Tem outro que vai ser delegado. Professor. Professor, outro vai ser professor para ensinar os menininhos que vai nascer. Então, um bando de besta aí querendo montar. Eu sou. Gente, esse povo é cego. Essa geração é a última, Dênio. Eu não vou morrer, não, Dênio. Nem eu, nem a Sara. Daqui 100 anos eu estou vivo. Daqui 200 anos eu estou vivo. Cacete! Tô mentindo, não! Eu creio. É verdade. Nós vamos estarmos vivos. Aí, o Alexandre de Moraes é famoso, não sei o quê, vai pro caixão. O presidente do Senado vai pro caixão. O presidente da Câmara dos Deputados está indo pro caixão. O governador do estado, não sei de onde, vai pro caixão. O senador, não sei o quê, vai pro caixão. E eu não vou pro caixão. Aí vai ficar um povinho, tá? E esse povinho recebe outro povo que está no vídeo Um Paraíso na Terra. Ô, meu amigo Alexandre de Moraes, se você me conhecesse, você me daria um abraço, meu irmão. Eu quero ver você bem, meu irmão. Você não sabe o que eu conheço. Eu conheço o caminho das pedras preciosas. Quer dizer que o grande vai ficar pequeno, né? O grande vai ficar pequeno e o pequeno vai ficar grande. Vamos lá? Tem mais. Tem mais. Os 142 mil, tem deles que vão morrer agora. Não tem boquinha não, irmão Demir? Se eu aprontar, eu vou ter que pagar o meu erro. Não é que eu vim lá de cima que se eu aprontar aqui não tem que pagar não, tem que pagar. Essa não.
Iau não dá. Iau não dá moleza para ninguém, não. Ah, eu sou 142 mil, eu posso aprontar. A Igreja Católica vendia as indulgências no passado. As indulgências eram uma carta confessional, o cidadão comprava aquela carta de acordo com o poder aquisitivo dele. Se ele fosse rico, aquela carta era um valor exorbitante. Tá. Comprou ali, tinha comprado um pedaço do céu, podia aprontar e fazer o que fosse, que estava salvo. Chamada de indulgência. Ou você quer pare, eu estou mentindo? Não era assim. Aí! Não pensa você que com IAU tem isso não, tá? Se você cagar, você vai ter que limpar a merda que você cagou. Oi? Tem que pagar, né, meu? Não tem... Ai, que eu sou dos 142 mil, eu posso aprontar. Tem essa não, né? É que o povo pensa que é o que o povo pensa, né? Total diferente. Olha só, a Sara falou a frase correta. Como é que é? E algo não é o que o povo pensa, Não, total a diferente. frase lá atrás. O mal é uma escola. O mal é uma escola. Ó, olha só que o Hassan me ensinou. Comer carne, ensinou a comer feijão. Quem é que não dançou um forrozinho? Quem foi que ensinou? Agora, só que ela está desmanchando tudo, está fazendo você aprender outras coisas que nada a ver com o que Satanás ensinou. Então tem duas escolas, a do bem e a do mal. Olha, se eu falar um negócio para vocês, vocês prestaram atenção na parábola do filho pródigo? Que no final ele veio e o pai recebeu ele? E ela vai receber a Satã, tá? A Satã é o filho pródigo. E aí? Ele vem tão decepcionado que fala assim, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos seus jornaleiros. E o pai abraça ele e fala, vem meu filho. Estava morto e reviveu. Estava perdido e fosse achado. Porque é o seguinte, Cezinha, Yahweh criou uma imensidão de seres. E aí, ele deu livre-arbítrio. Satã se exaltou, se encheu, conseguiu pegar um monte de gente e trazer para cá, e montar o reino dele. E aqui se esbagaçou com tudo. Virou uma desgraça, a miséria. O ímpio por si se destrói. Não tem meio termo, não, meu irmão. Qualquer um que aprontar, paga. Não tem, não. De acordo com o teu erro, o teu grau do seu sofrimento. E eu que estou no caminho de Yahweh, eu que sou enviado de lá, sou o Messias. Se eu aprontar, eu tenho que pagar. Tem essa, não. Quanto mais é dado o cargo a você, mais requerido é. É melhor o homem não ter cargo nenhum, que ele vê melhor que se tiver cargo. Aí é onde eu me lasquei. O povo acha que eu sou sábio, não sei o que, eu sou sábio, nada, eu sou um lascado. Vamos lá. Eu escrevi aqui, no 7º milênio, novas literaturas. Vai ser mudado tudo. No 7º milênio vai ter um livro que seria, no caso, uma Bíblia de hoje, né? Uma Torá de hoje. Que tem uma Torá aí, devia ser, não sei nem como falar. É um caos, o tal da Torá. Livro de feitiçaria é a Torá. A Torá é um livro de feitiçaria. O Alcorão é um livro de feitiçaria. A Taná é um livro de feitiçaria. O Talmud é um livro de feitiçaria. A Cabala é um estudo de feitiçaria.
e a Bíblia João Ferreira de Almeida e as demais, livro de feitiçaria. A verdadeira literatura só vai aparecer agora no 7º milênio. E Juarez Cardoso Vital vai ser utilizado para fazer elas. Filho único, o único designado para receber as mensagens de Yahweh e passar ao povo. E convoca o povo para divulgar o que ele passa para passar a outros. Chega no 7º milênio e planta-se os 142 mil no governo. Um é prefeito, outro é governo, outro é secretário, outro é isso, outro é aquilo, cada um no seu patamar, no seu cargo, na sua posição. Esse é o trabalho dos 142 mil. Vamos aguardar. Lembra o tempo de Noé, que o povo chama de Noé? Era muita gente, mas poucas pessoas restaram no final. Lá eles colocaram que era Noé e sua família, 8 pessoas. Mentira, tinha mais gente. Porém, foram poucas pessoas. Agora não vai ser diferente. Não assentar na roda dos escarnecedores. O que é isso? É você não conviver com o que as pessoas acreditam. Crer em algo, respeitar em algo, reverenciar em algo e viver fora da idolatria. Eu chegar em um bar, está cheio de gente, eu não posso puxar uma cadeira e sentar perto deles? Posso. Eu tenho que ser, vou usar a palavra luz aqui no meio das trevas. Porém, com decência e ordem, tratando-lhes bem, com respeito, sem comer a idolatria deles. Tem pessoas que querem largar de alimentar. Não conseguem sem a ajuda de Yahweh. Não. Se Yahweh não ajudar vocês, esquece. Vocês não precisam se preocupar com isso. Espera. No momento certo, vai vir uma força para vocês. Eu sei, tá? Só que vocês podem perguntar assim, mas por que antes você passou esse ensinamento? Provando para vocês que vocês são incapazes. Para quando Yahweh dá a capacidade que vocês saírem, vocês não se exaltar e dizer, eu sou eu. Não, sabe? Eu não sou nada. Eu antes lutei para conseguir, não consegui. E agora eu consegui porque Yahweh está comigo. Ele me ajudou. Nem eu nem vocês conseguem nada. Sem Yahweh, zero. Essa é a última geração do mundo. Não estou inventando. Uma geração são 100 anos. Quem passar de 100 anos está fazendo hora extra. Essa é a última, tá? E a população está diminuindo. Vocês não sabem, a população está morrendo, tá? Eles não estão passando os dados. Aquilo aqui, ó. Quem tomou isso aqui só vai ficar vivo aquele que não é para ir agora. Cidadão, o avião decolou com 242 passageiros, só um ficou vivo. Por quê? Será que é por acaso? Avião explode, sai um andando lá, tomou um ralapão e tal, mas não morreu, não quebrou nada. Ué, ele é mágico? O que aconteceu? O cidadão que é dos 142 mil pode estar vacinado que ele não morre. Não. Não.
Ele pode beber veneno, que o veneno não mata ele. Não. Se beber por engano, não. Se for para não morrer, né? Bem entendido. Porque tem uns que vai morrer, né? É o que eu disse. Os que vão ficar... Dos 142 mil, vai ter uns que vão morrer. Bem entendido. E outros que não voltaram ainda, né? Só que aí eles vão nascer no sétimo milênio, no nosso meio, e depois que eles nascerem, eles vão crescer e vão tomar a posição deles e fazer o trabalho para Yahweh. Claro. Hã? Interessante, né, Ademir? Sim. Interessante que eu estou vendo infantis gravando áudio para você, meus amigos. Louvando, reverenciando, falando Pai Yahweh. Ainda não entramos ainda no sétimo milênio, né? Então, parece que já está sendo tocados por Yahweh, né? Ô, Ademir, em cada cidade do Brasil foi colocado uma estátua representando a cidade. Quase todas as cidades do Brasil é assim. E uma estátua representa o ser que governa a cidade. Essa é a maior causa do mundo. Você vai, por exemplo, na Rússia, você vai ver uma imensidão de estátuas nas cidades da Rússia. Cada estátua daquela representa um ser que se levantou contra Yahweh, e esses seres são os governos das cidades. Você vai na Ucrânia, onde está aquela destruição. Observa quantos monumentos que tem lá, estátuas que eles têm como o destaque da cidade. Cartão postal da cidade. Você chega em Aparecida, por exemplo, no Brasil. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Isso é a mesma coisa de falar uma sereia. Sereia inventaram. Nunca existiu sereia. Pegaram um boneco no Rio Paraíba, é a história. O corpo em um lugar e a cabeça no outro. História de pescador. Levaram para a igreja católica, colou o pescoço na cabeça, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E aí desgraçou o Brasil. Você vai na Havan. Os caras ganham rio de dinheiro, mas é o tamanho. Segundo informações, eles gastam 1,5 milhão naquela estátua. Que é a estátua que representa o negócio deles. Que situação. Aí você vai na igreja católica, a imensidão de imagem. Cada imagem daquela representa um demônio. Um ser que nós chamamos de demônio. Eu encontrei um cidadão recente em um comércio com Jesus Cristo de pendurado no pescoço. Eu cheguei nele no meio do povo. Meu irmão, é um cidadão idoso, com todo o carinho e respeito à sua pessoa, meu irmão. Vou fazer uma parábola, meu irmão, para você analisar. Digamos que você tem um filho super obediente, que você gosta dele, e ele faz os seus gostos, e para você ele é um menino exemplar. Alguém pega um pedaço de madeira e mata teu filho, você vai pegar um pedaço de madeira e guardar como relíquia? Ele falou, não. Você vai pegar ele de pendurar no teu pescoço? Não. Mas, meu irmão, vocês dizem que o Jesus Cristo foi morto na cruz. Aí você pega a cruz que crucificou o Jesus Cristo e põe no pescoço, meu irmão. Ele falou assim, eu não havia pensado nisso. Meu irmão, eu estou falando coisa para você analisar, tá bom? E fui embora. O povo é inocente. Olha, eu não vou citar nome aqui, porque eu não quero complicar. Eu não vou citar nome aqui não, tá? Poderia até citar, mas não vou. Um padre de uma cidade do Brasil
Eu sentei com ele mais ou menos umas 2 horas. Ele disse para mim, padre nenhum tem o seu conhecimento. Eu estou perplexo. Só que o que me chocou foi ele chegar de frente a um Jesus Cristo no escritório dele. Está vendo isso aqui? Eu não acredito nisso. E os demais padres também não. A gente sabe que está errado. Mas deixa o povo. O povo tem que acreditar em alguma coisa. Só não vou dar o nome do padre aqui, o local, que eu não quero complicar a vida de ninguém. Está escrito na Bíblia, em Êxodo 20, verso 4, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma, do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Mas vem cá, se vocês são defensores da Bíblia, por que vocês fazem? E por que a Igreja Católica é cheia de imagem? Por que o cemitério está cheio de cruz? Porque lá tem morto. Cruz é sinal de morte. As igrejas católicas têm cruz porque lá só tem morto. Uns coitados mortos lá, não engano. Tem muita gente boa dessas igrejas católicas, enganados pelos padres e pastores. Agora, ô Cezinha, o que foi mostrado para mim, Modemir, para me ajudar. Hoje foi tirado todos os meus recursos financeiros, eu não tenho mais fonte de renda. Como eu vou viajar pelo Brasil sem condição financeira? O gasto é grande. Hotéis, carro, petróleo, você sabe o que é caro. Se aparecer, se ao levantar desses 142 mil para me ajudar, eu prossigo, senão eu vou tomar o outro lado, o outro rumo. Eu tenho 2 estradas. Se eu for por essa estrada, vai ficar mais leve para o povo. Senão, eu vou ser obrigado a tomar o outro rumo. O que é? Parar de comer e beber. Aí eu viajo sem carro, sem avião. Eu não preciso de dinheiro de ninguém. Para nada. Fica a critério do povo. E, Modemir, os 142 mil vai ser implantado como governo no mundo. Eu retive muita coisa nessa live aqui para não falar agora, tá? Foi cortado. Tinha uma imensidão de informações que foi cortada para deixar para depois. Eu vou com calma. E ela está conosco. Vamos avante. Deixa a vocês a preciosidade de aula com todos vocês que estão me seguindo nas redes sociais. Um abraço. Meu e da Sara. Que assim seja. Vamos avante. Vamos avante. Agradeço vocês pela gentileza de vocês. Tá bom? Que assim seja. Pode encerrar. Oi, meu irmão. Vamos avante. Até mais. Vamos avante. Até mais. Até mais. Que assim seja. Que assim seja. Eu encerrei.